Estou pensando em acabar com tudo. Esse é um filme que está disponível na Netflix, pelo menos no momento em que eu gravo esse vídeo, outubro de 2023. É um vídeo, esse é um filme, primeiro, né, para quem que eu não recomendo esse filme, tá? Se você quer um filme para passar o tempo, para se entreter, aquela coisa meio do sábado à noite, né, para comer uma pipoca e passar alguns bons momentos, não recomendo que você assista Estou Pensando em Acabar com Tudo, né? O próprio título acho que já te dá uma boa ideia de que o filme não vai ser lá muito agradável, vamos dizer assim, né? É um dramão, né? Então eu não recomendo. Se você quer um bom entretenimento, se você quer passar uns momentos, né, de descanso, de lazer, etc e tal, acho que o filme não é recomendado para você. Para quem eu recomendo, primeiro, para quem tem de conviver com pessoas que estão passando por algum transtorno de ordem psicológica ou até psiquiátrica. Também, talvez para as pessoas que estejam atormentadas psicologicamente, o filme possa ajudar em alguma medida. Por que eu digo isso? Porque o filme Estou Pensando em Acabar com Tudo, obviamente já te dá, né, a ideia de uma ideação suicida. Né? Se eu estou pensando em acabar com tudo, é tudo. Né? Então o sujeito está pensando em se matar, né? Ou a sujeita está pensando em se matar, é disso que se trata. Se eu estou pensando em acabar com tudo, você imagina que você vai encontrar uma história, então, né, do sujeito refletindo sobre a sua vida, pensando em acabar com tudo e talvez acabando com tudo.